Marcos capítulo de número 9. O tema da mensagem de hoje é, com base em um versículo aqui que eu acabei lendo a Bíblia, eu encontrei um pai de família dizendo: eu creio, mas eu tenho dúvidas. E os louvores de hoje, na verdade, já nos deram uma mensagem, sobre isso. Marcos capítulo 9. Vamos orar antes? Aproveite e olhe para nossas crianças. Senhor, te agradecemos, Pai, por tudo que já ouvimos aqui, pela Tua presença, por este lugar. Te agradecemos porque o Senhor nos deu oportunidade, nos deu vida, pela Tua graça, pelo Teu amor, nós nos reunimos aqui. Obrigado pelas canções, Senhor, pelas palavras que nos encorajam, pelas palavras que nos dá direção. Continue falando do nosso coração, como é o tema dessa palavra hoje, Senhor. Gentes que talvez estejam com dúvidas sobre a sua caminhada, mas pelo poder da Tua palavra, que as nuvens de dúvidas se dissipem nesta manhã, em nome de Jesus. Assim oramos. Nós vamos ler capítulo 9, eu vou ler na Bíblia a mensagem, versículo 17, Marcos 9, versículo 17. Um homem da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho, que foi deixado mudo por um demônio. Toda vez que o demônio se apossa dele, joga-o ao chão. O menino baba, range os dentes e fica rígido como uma tábua. Eu falei com seus discípulos esperando que o libertassem, mas não puderam. Jesus suspirou inconformado: mas que geração! Vocês não conhecem Deus. Até quando vou ter de aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter de passar por isso? Tragam o menino aqui. Eles o trouxeram, e quando o demônio viu Jesus, apossou-se do menino, que ficou babando e se contorcendo no chão. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece? Desde que era pequeno. Muitas vezes o demônio o joga no fogo ou no rio para matá-lo. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha misericórdia e nos ajude. Jesus disse: se eu puder? Uma pergunta. Tudo é possível para quem tem fé. Assim que Jesus disse essas palavras, o pai do menino exclamou: eu creio, mas me ajude a vencer as minhas dúvidas. Amém? Sente aí. Eu não tenho dúvidas que, se tem uma coisa que prejudica a nossa vida, são as dúvidas. Gente com dúvida não termina as coisas. Gente com dúvida é gente inconstante. A dúvida, ela, sem a gente perceber, ela elimina as nossas forças, ela dissolve toda a confiança, a esperança. Sem a gente perceber, a dúvida vai tirando, minguando a energia, sabe? O manto que nos dá vontade de fazer as coisas, ambição. Quem tem dúvida, aos poucos vai deixando as coisas por fazer. Quem tem dúvida não termina projetos grandes, porque você não compra a ideia de verdade. Aliás, tem um texto na Bíblia, João falando, a epístola de João falando: quando você for orar, ore com fé, porque Deus não ouve ou Deus não responde quem ora com dúvida. E o texto continua: porque quem tem dúvida é inconstante. Então, gente com dúvida é gente que não termina. Não dá para confiar. O cara olha assim e fala assim: vamos ver o que vai dar. É um cara que está com dúvida. Então, com certeza, e hoje é até meio, a palavra é meio coach, né? A gente vai trazer, mas vai melhorar. Mas as dúvidas, pega esse código. As dúvidas, quase sempre as dúvidas estão certas.
as dúvidas vai acertar, suas dúvidas vai acertar. Porque gente com dúvida acaba perdendo as forças quando vem as dificuldades. Quando a coisa está difícil, o cara tem dúvida, então ele não tem força para dar sequência. Ele não tem energia. A ambição e vontade é uma coisa que lhe falta, porque a dúvida lhe tira isso. E Deus não responde gente com dúvida. Olha só. Orou com dúvida, Deus fala, não tem como responder esse cara. Porque gente com dúvida é gente inconstante. É gente que pega para fazer, mas é mais ou menos. Eu creio, mas não sei também, né? E aí não dá certo. Aí a gente fala o seguinte, não deu certo porque Deus não quis. É a melhor desculpa para quem tem dúvida. Deus não quis, por isso que não deu certo. É um problema sério a dúvida na nossa vida. Quem tem dúvida, a gente fica andando em círculo. A gente começa um projeto, aí vem as dificuldades, Deus não quer que isso aconteça, aí vamos para o próximo. A gente não sai do lugar. Anda e não termina nada. É um problema para todo mundo, para todas as áreas da sua vida, inclusive para a nossa caminhada de fé. E eu estava pensando o seguinte, cara, como é que a gente vence as dúvidas? Porque essa é o cenário desse pai. Que tem um filho que é atormentado por espíritos demoníacos, que o deixou mudo, inclusive. E ele chega para Jesus e ele fala assim, eu não sei se tu pode fazer, sabe? Se tu pode fazer, então nos ajuda, tenha misericórdia. E sem dúvida, o antídoto da dúvida é a fé, sem dúvida. O maior antídoto para você não ter dúvida é a fé, é o exercício da fé. Só que a gente cai nesse cenário novamente. Eu creio, mas eu tenho dúvidas. E eu estava pensando o seguinte, como que a gente faz para ter uma fé que vence as dúvidas? E a melhor forma da gente fazer isso é olhando, por exemplo, para os heróis da fé, dito lá em Hebreus 11. Hebreus 12 diz o seguinte, eles são as nossas testemunhas. São gente que fez o caminho que a gente está fazendo. Eles fizeram esse caminho, eles chegaram ao final. Então são as testemunhas da verdade. Então Hebreus fala o seguinte, olhe para eles. Eles são as nossas testemunhas, são como eles estivessem ao nosso redor dizendo, vai dar certo. Continue, não pare, é assim mesmo, vai dar certo. E eu estava olhando como é que é a fé desses caras. Como é que esses caras viveram a sua fé. E uma das coisas que eu percebi é que a maioria de nós cristãos, se não a maioria, mas uma parte considerável de nós cristãos, a gente lidar com a fé de uma forma um tanto quanto equivocada. E essa fé que a gente acaba vivendo, de forma equivocada, acaba nos prejudicando. E por isso a gente crê, mas a gente tem dúvida. Então, por exemplo, uma das formas que a gente encara a fé é que a fé é uma ferramenta que você vai usar ela quando o cenário da vida lhe apresentar dificuldade. Está no momento de usar a fé. É uma ferramenta que você guarda e você pega ela novamente quando precisa usar. Então tem um momento difícil de dificuldade, é a hora de usar a fé. Onde está a fé? Opa, está aqui na gaveta, vou tirar. Está no bolso, está numa bolsa. Fé como ferramenta. Ou como um botão que se aciona, aí liga um alarme lá no céu, aí Deus fala, o Mel que acabou de apertar o botão da fé. Ele manda uns anjos aqui para ver o que está acontecendo. Essa é uma forma equivocada de olhar a fé, encarar a fé. Então, se você tem um objeto de 20 quilos para você tirar daqui, eu preciso tirar daqui esse objeto. Tem 20 quilos. Bom, 20 quilos eu consigo. Eu não preciso de fé. Mas tem 1 tonelada, então é a hora de eu usar a ferramenta da fé. A fé é um plus, você aceitou Jesus, então ela é um acessório que a gente ganha e a gente vai usar ela em alguns momentos. É uma forma equivocada de olhar a fé, como uma ferramenta. Está no bolso aí, você vai usar em algum momento. Deus te dá para falar assim, em algum momento você vai ter que usar. A vida é difícil. Esse tipo de fé não tira as dúvidas.
Uma outra forma equivocada de olhar a fé é que a fé tem tamanho. As pessoas têm fé de tamanhos diferentes. Deus deu porções diferentes às pessoas. Uns têm mais fé, outros têm menos fé. É outra forma equivocada de olharmos a fé. Deus, antes de responder você, Ele vai olhar o tamanho da sua fé e vai ver se tem a ver com o pedido que você está fazendo. Então Ele vai pesar a sua fé, está em 550 gramas de fé. Não dá para resolver o que você está querendo. 550 gramas de fé, a gente resolve ali uma gripe, uma sinusite no máximo, uma enxaqueca. Agora, portas de emprego que você precisa, é 1,5 kg de fé no mínimo. Precisa tirar o nome do Serasa, a gente precisa de 1,5 kg de fé. Agora, doenças terminais é de 3 kg para cima, não tem como fazer menos que isso. Agora, acima de 5 quilos de fé, aí a gente já traz mortos à vida. Para que servem os tamanhos da fé? Para fazer milagres maiores. Então as pessoas têm essa forma de ver a fé de forma equivocada. Fé tem tamanho. Então se a gente fosse pedir aqui, como que você acha que é o tamanho da sua fé? Como é que a gente faz esse parâmetro? A gente olha para os pastores. Os pastores devem ter 5 quilos de fé, com certeza. A gente olha para ver, aí a gente olha para eles e compara com a nossa vida e fala, não, eu devo ter ali umas 900 gramas de fé. Então, quando tem problemas para resolver, a gente leva para os pastores resolver. A gente leva, por quê? Porque a nossa fé, a gente não tem fé para tudo isso, gente. É uma forma equivocada de ver a fé. Fé com tamanhos, dá para medir a fé das pessoas. Deus olhou para o Cleverson e falou, cara, eu vou te dar uns 3 quilos de fé aí para você viver a sua vida. Para outros ele olhou e falou, não, vai 500 gramas de fé. Para quê? Vai lutar para conseguir mais fé na vida. Esse tipo de entendimento nos faz duvidar. Você vai orar e vai olhar, cara, 500 gramas de fé, vou fazer o quê? Eu tenho dúvidas, com certeza. Então vou levar lá para os pastores que têm 5 quilos de fé. Eles vão orar e vai dar certo. Porque o problema que eu estou passando é muito grande. Uma outra forma da gente ver a fé equivocada é que fé é para mover Deus ao nosso favor. Para que você precisa de fé? Para que Deus se mova ao nosso favor. É outra forma equivocada. Então a gente está cheio de dúvidas. Eu creio, mas eu tenho dúvidas. Por quê? Porque eu uso a fé para momentos específicos. Ou eu vou usar a fé, mas eu percebo que a minha fé é pequena. É 500 gramas de fé, não dá para fazer muita coisa. Ou ainda é para só usar Deus ao nosso favor. Para que Ele se mova. Então, para isso você precisa de fé. Não é essa fé que a gente encontrava, ou você encontra, nos heróis da fé. Não é. Não é a fé que esse pai ele leva o seu filho, que está atormentado, para os discípulos. E os discípulos não conseguem resolver. E aí ele chega para Jesus e fala, os discípulos não conseguiram fazer nada. Jesus fica revoltado. Jesus olha e fala, mas como não? E Jesus diz o seguinte para eles, eu não estou aqui o dia todo, eu não vou estar aqui para sempre, eu estou indo embora. É vocês que precisam fazer isso, não sou eu. Eu ensinei vocês como faz, vocês andam comigo já há anos. Vocês têm que fazer isso, não sou eu. E aí Jesus fala uma coisa, vocês não conhecem Deus de verdade. Por isso vocês não conseguiram fazer o que deveriam ter conseguido fazer. E quando Jesus volta para o Pai, ele diz o seguinte, o Pai diz para Jesus, né? Olha, se tu puder fazer alguma coisa, tem dúvida ali. Não sei se tu pode, mas se puder, me ajuda aí. Jesus devolve para o Pai e diz o seguinte, você pode fazer, não sou eu, você pode. Não eu posso, você pode fazer. Tudo é possível para quem crê, você pode fazer. Jesus devolve na lata, você pode fazer. E aí ele diz, então eu creio, mas eu tenho dúvidas, me ajude a vencer as minhas dúvidas. Não é a fé que a gente encontra nos heróis da fé.
Porque a fé que a gente encontra nos heróis da fé não é uma fé que a gente move de lugar. Não é uma fé como ferramenta. Não é uma fé que você vai usar e agora eu não preciso de fé, vou guardar. Não é uma fé que você aperta um botão, agora estou precisando de uma urgência, agora está na hora de usar fé, e você aperta o botão para que os anjos venham ao seu favor. A fé dos discípulos, a fé dos heróis da fé, era uma fé como se fosse algo líquido, que eles tomavam e faziam parte de quem eles eram. Não é a fé que você move ela, você é movido pela fé. É algo que te move. É algo que faz parte da sua vida, que entra na sua corrente sanguínea e ela vai entrando em todas as camadas do seu ser. Ela muda os seus valores, ela muda a sua forma de olhar, ela muda a sua visão de vida, ela muda como você vai encarando a vida, as dores da vida, os problemas da vida. É a fé que você olha para Jó, no sofrimento de Jó. Fala, que fé é essa? Por que a gente não entende essa fé? Porque não é um botão, porque ele estava apertando o botão e não estava dando certo. Mas é a fé que a mulher dele olha e diz, cara, o banco está ligando o dia todo para você, veio advogados aqui, só não levou porque você está em carne viva, veio a galera para te prender, que você está devendo todo mundo, tudo o que você tem foi destruído, amaldiçoa o seu Deus e morre. E qual a posição de Jó? Não tem como fazer isso. Faz parte de mim, faz parte de quem eu sou. Eu sei quem Deus é. Então assim, eu vim nu, eu vou embora. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Isso é fé que faz parte do ser do cara, da essência. Ele respira fé. Então a gente tem essa fé equivocada. Está na hora de usar a fé, está na hora, agora não precisa de fé. Para nós, cristãos, se é 20 quilos que você precisa remover e dá para você fazer com o braço, você faz isso com fé. A vida está fácil, você precisa de fé. Está com dinheiro estourando na poupança, investimento, os filhos estão com saúde, a gente precisa de fé. Nós andamos por fé, não por milagres. Então fé não é uma coisa que a gente usa e deixa de usar, agora não precisa. Fé é uma coisa que faz parte da nossa rotina. A gente anda, a gente vive, a gente respira com fé. A nossa vida só é vida por quê? Porque nós temos fé no Cristo que nos comprou. Então a fé fazia parte dos heróis da fé. Era decisão. O que é fé segundo Hebreus 11? Fé é convicção, é certeza, é base, é fundamento onde você pisa. Então ela não é uma ferramenta que está externa, você está andando por fé. Precisa fazer parte dos seus pensamentos. Você vai planejar, se planeja com fé. Você vai fazer alguma coisa, você faz com fé. Você levantou, levante com fé. Está nos momentos fáceis, viva os momentos fáceis com fé. Está nos momentos difíceis, viva os momentos difíceis com fé. Faz parte de quem nós somos. É a fé que faz Abraão com 70 anos de idade. Deus aparece para ele e fala, cara, sai do seu conforto aí e vamos tomar um outro rumo da vida. Não tem Google Maps, não tem Waze, não tem. Como é que faz um cara desse? Ele se levanta, faz o que vamos embora. Porque eu tenho certeza de quem me chamou. Não tem milagre, gente. Deus não disse para ele assim, olha, tem um resort ali, vamos lá. Vamos sair aqui, tá, você não tem piscina na sua casa, vamos lá para um resort. Cara, ele vai passar dificuldades, ele vai passar problemas. Só que ele vive fé. Ele é convicto do Deus que o chamou. Ele se levanta e fala, vamos embora. O que é para fazer? Vamos embora. É Davi, que chega um gigante diante do povo e começa a afrontar o povo, instiga um povo de todos os nomes. E Davi fala o seguinte, eu vou orar aqui. Senhor, você está vendo o que está acontecendo? Mande um anjo aí que está sem fazer nada para arrebentar a cabeça desse cara.
a posição de Davi, ele se levanta, cara. Ele fala, opa, vamos ver. É gente movida por fé. É gente que tem certeza do seu chamado. Sabe por que está aqui. Sabe o que tem que fazer e por que tem que fazer. Eu estava pensando nisso. Por que a gente está aqui? Por que você está no MAP? Por que você resolveu abrir esse empreendimento? Eu estou no MAP, mas eu tenho minhas dúvidas lá. Não vai andar. A gente vai ficar batendo em círculo. Eu abri esse negócio, mas também não sei se é isso que Deus quer. As dúvidas sugam as nossas energias, a nossa força. E quando vem as dificuldades, a gente não tem forças para continuar. A gente desiste. Deus não quis. Gente com fé é gente que sabe por que foi chamado, por que foi escolhido por Deus. Então Jesus fala para aquele pai, cara, se você crê, você pode todas as coisas. É a fé de um homem, do centurião, que chega para Jesus e fala o seguinte, o meu servo lá está doente. Mas não precisa o Senhor lá, não precisa perder tempo, basta uma palavra tua. Olha, e Jesus diz assim, que tamanho a sua fé, que fé, mas não é tamanho de medir, é de profundidade. É de gente que olha nos olhos de Jesus e Jesus fala, cara, não tem dúvida desse cara. É de profundidade, de gente que tem certeza. Ele diz assim, basta uma palavra sua, meu servo vai ficar curado. Que fé! Outros, Jesus chega para alguns que estão, para cegos, e Jesus diz, o que você quer que eu faça? É gente com dúvida. Jesus percebe. O que você quer que eu te faça? Jesus, não sei se pode, né? Um par de olhos novos ficará bom, mas não sei também se tu pode. Se não, uma esmola aí já ajuda. O que você quer de verdade? Gente com fé diria, Jesus, eu quero um par de olhos novos, e os meus olhos antigos eram pretos, se puder vir uns verdes aí, faça. Eu tenho certeza que tu podes. Fé é gente que tem certeza de que foi chamado, escolhido por Deus. Gente com certeza sabe o que quer. E a mensagem de João para a gente, quando ele fala sobre a gente fazer oração, ele fala, cara, peça a Deus sem duvidar. Quando você ajoelhar para orar, não é como um religioso. Porque é o que Jesus fala para os seus discípulos. Sabe por que você não conseguiu expulsar os demônios aí da criança? Porque vocês não conhecem a Deus de verdade. E algumas traduções dizem o seguinte, vocês não levam Deus a sério. Vocês não conhecem Deus de verdade. Então, quando você dobra o joelho, você está diante do Deus que abriu o mar. Você está diante do Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Que foi o que o pessoal cantou aqui. Olha diante de quem nós estamos. Então, tenha certeza de quem você é. Tu sabe o que você tem que fazer? Cara, levante a cabeça. Coloque os ombros para trás, os peitos para frente. E tenha certeza da sua chamada. Vamos fazer, vai dar certo. Nós andamos por fé. Nós não andamos por milagres. Se precisar abrir o mar, Deus vai abrir o mar. Se precisar ter que escalar a montanha, é o que a gente vai fazer. Mas tenha fé, não tenha dúvidas. E que a fé faça você se mover e não use a fé para mover alguma coisa. Os heróis da fé usavam a fé não para que Deus se movesse até eles. A fé movia os heróis da fé. Eles se levantavam e faziam o que tinham que fazer. Está com dúvida? Faça prova então de mim. Se eu não vou abrir os céus, não vou fazer com que nasçam as flores no meio do deserto, eu faço. Mas Deus nos chama para a gente andar sem dúvidas. Para erguer a cabeça, para pegar o projeto assim, a gente vai fazer dar certo. A gente vai fazer dar certo. Por quê? Porque eu tenho certeza do que Deus fez. Eu tenho certeza da chamada de Deus. Eu tenho certeza que eu pertenço a Cristo. Que eu fui comprado por Cristo.
Eu tenho certeza. Então, se você está num projeto que está com dúvida se foi Deus, aí fica difícil. Mas se isso que está na sua mão, você tem certeza de que foi Deus, cara? Vamos para frente. Regaça as mangas. É o que Hebreus capítulo 12 fala. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, que são os heróis da fé. Eles estão dizendo, é isso mesmo, tem dificuldade, o diabo vai se levantar, um exército do mal vai se levantar, mas a gente passou por isso também. Levante-se. Deixe de... Hebreus 12 fala assim, cara, deixe os pecadinhos de lado. Nada de gordura espiritual. Seja forte espiritualmente. E vamos para a carreira que nos está proposta. Há um caminho para ser seguido. Então levante, arregace as mangas e vamos lutar. Vamos enfrentar o gigante. Tem um cara aí falando mal do projeto de Deus. Vamos se levantar. Então não vai vir anjo. É você para fazer. Eu te dei autoridade. Expulsa o demônio. Jesus está falando assim, não sou eu que vou expulsar. Eu estou indo embora. Está dizendo para os discípulos, eu não estou aqui com vocês. É vocês para fazer. A autoridade e a unção está sobre a vida de vocês. Então eu não vou descer aqui. Não vou mandar anjos para ajudar vocês a fazer isso. Demônios, ou seja, a cura que precisa, é vocês que vão lá e fazem. Eu vos dei autoridade. E vocês vão fazer obras maiores que a minha. Jesus nos disse isso. Mas a gente está levando para os pastores, para o cara que foi consagrado, que é apóstolo, que é a quarta pessoa da Trindade. Ele pode fazer. Ele tem a fé maior que a minha. Não tenha dúvida. A fé que você tem é suficiente para mover montanhas. Porque foi Jesus quem disse. A fé, ele não estava falando de tamanho. Mas é para a gente entender o impacto da fé. No tamanho de uma mostarda. Vai falar para esse monte, sai daqui para ali e o monte vai acontecer. Então é sobre profundidade. É sobre certeza. Você tem certeza de quem te chamou? Você tem certeza por que você está aqui no MAP? Por que você é crente? Por que você desistiu de tanta coisa lá no mundo e você resolveu ser cristão? Por quê? Se a gente tiver dúvida, a gente vive uma vida cristã mais ou menos. Todo mundo com dúvida faz um trabalho mais ou menos. Canta mais ou menos. Prega mais ou menos. Trabalha, é um empregado lá na empresa mais ou menos. Ele é mais ou menos. Por quê? Porque a gente tem dúvida. Eu não sei se é bem isso que eu quero. Já viu gente que começa uma faculdade e não sabe, desiste no caminho. O cara começa a faculdade, eu não sei bem se é isso que eu queria. Aí vem as primeiras provas, o cara desiste. Não era isso que eu queria. Não era o que Deus queria. E a gente coloca a culpa em Deus ainda, né? Deus não queria isso. Deixa eu dizer uma coisa, Deus quer. Se é projeto de Deus, Deus quer que aconteça. Se é projeto de Deus, vai dar certo, é para dar certo. Mas o que você precisa fazer é caminhar. É arregaçar as mangas e destruir os gigantes. E não ter medo. Deus me chamou para fazer. Vai ter montanhas para subir, a gente vai subir. Vai ter mar, e se não abrir, a gente vai passar por cima do mar. Mas gente com dúvida não termina o caminho. É Pedro com dúvida. Ele está andando sobre as águas, mas ele não consegue fechar o circuito. Ele não consegue chegar até o final. Por quê? Porque a dúvida dá uma rasteira nele. No meio do mar, ele toma uma queda, se afunda. Dúvida. A fé não é uma ferramenta que a gente usa. A fé faz parte da nossa essência. Está tudo bem na sua vida, é com fé que você vive a vida. Está tudo ruim, é com fé. A vida está boa, estava boa como estava com Jó. É a fé que fez ele ter uma vida boa. Mas é pela fé que ele também passou pelos momentos difíceis. É pela fé que a gente derruba as muralhas. É pela fé que a gente às vezes não tem milagre. Nos heróis da fé tem gente que foi morto, decapitado. Cadê a fé dessa galera? Cadê o botão lá? Não funcionou? O pessoal foi comido por leões. Cadê a fé deles? Estava intrínseca. Estava no sangue da galera.
O cara, olha, não está vendo ali? O cara acabou de ser esmagado por um leão, cara. O braço está aqui, a perna está lá do outro lado. Você não vai negar o seu Deus? Não tem como. Não tem um botão. Não, pode deixar, eu vou apertar o botão aqui, vai vir uns anjos aí e derrubar todos os leões. Não foi isso que aconteceu. É Cedraque, Mesaque e Abednego que o rei diz, cara, está vendo a fornalha aqui, não? Se vocês não se dobrarem, eu vou lançar os 3 aqui. 5 segundos, vocês viram cinza. Qual é a resposta dos caras? Rei, não tem o que fazer. É o que nós somos. Nós conhecemos o Deus que a gente serve. Está aqui dentro. Então a gente vai morrer. Mas diante de outro Deus a gente não se dobra. É essa fé que a gente precisa, gente. É uma fé que a gente vive ela diariamente. Que a gente tem certeza no Deus que nos chamou. Às vezes falha, como a de Pedro falhou ao andar sobre as águas, falhou quando ele precisou defender, ele falou, você não é um deles, não? Não, nem conheço. Jesus quem? Como é que é o nome que vocês falam? Jesus? Não conheço não. Mas esse cara, que negou Jesus, que teve dúvidas da tua fé, é o mesmo que Jesus chama para ser pastor da primeira igreja, para ser pastor das ovelhas que Jesus comprou com seu sangue. Olha só, o que Jesus faz? Pedro, estou te entregando as minhas ovelhas que eu comprei com meu sangue para você cuidar. Seja o pastor delas para mim, por favor. Eu estou indo embora, Pedro. Mas eu tenho gente aqui, uma multidão de gente que eu ganhei com meu sangue. Eles precisam de uma direção. E Jesus entrega para Pedro, que teve dúvidas. Mas Pedro foi um dos maiores homens que já passou por este mundo. Porque ele com certeza aprendeu a andar por fé. Talvez em algum momento na sua vida você teve falhas na sua fé. A nossa fé não foi suficiente para negar ou para fazer alguma coisa. Mas mesmo assim, talvez seja a gente como esse pai que pediu, Jesus, eu tenho dúvidas, me ajude a vencer as minhas dúvidas. Talvez você está precisando vencer as suas dúvidas, entrar num novo nível de vida com fé. De novo, não é ferramenta. A fé não serve para a gente mover Deus. Deus está disponível. Ele quer que a gente se mova em relação aos seus propósitos. E Ele nos capacitou. É Deus que capacita as nossas mãos para a batalha. É Deus que nos dá unção. A unção vem de Deus. Então Deus ungiu pessoas. Ele unge. Ele comprou com o teu sangue, te capacitou para a batalha. Te deu talentos, te deu ministério, te deu dons. Para quê? Para você, cara, vá sem dúvida. Cara, tem um gigante, não interessa, maior é aquele que está conosco. Então levante-se, ergue as suas mãos de novo, cabeça erguida, estufa os peitos, coloque os ombros para trás e anda. Que cara metido? Não, é um cara que sabe de quem ele pertence. Pessoa decidida. Seja decidido na sua vida. Pare de dúvidas. Sua vida não andou para frente por causa das dúvidas. Será que Deus quer fazer isso? Deus quer fazer, tenha certeza. Será que Deus pode? Deus pode, quer fazer. Erga-se. Seja decidido na sua vida. Seja decidido com a sua vida cristã. Leve Deus a sério. É o que Jesus disse para os seus discípulos aqui nessa passagem. Vocês não conhecem Deus. Vocês não levam Deus a sério. Leve a sua vida a sério com Deus. A sua oração não é uma oração qualquer. Você não está diante de um homem. Você não está diante de alguém que tem boca, mas não fala. Você está diante do Criador de todas as coisas. E Ele diz para a gente, peça ao Pai e Ele vai te conceder. Olha só. Eu tenho dúvidas.
Por que você está com dúvida? É porque a minha fé é pequena. Não tem fé pequena, gente. Não tem porção de fé. Deus entrega a fé e a gente vai viver a partir dela. A gente é fortalecido, ela vai entrando nas camadas da nossa vida. Então ela vai indicando os nossos valores, nosso caráter, nossa visão, ao ponto que nós somos atordoados por gigantes, e você diz, não tem como negar. Não tem como eu dizer não para Deus, faz parte da minha essência, faz parte de quem eu sou. É por isso que os heróis da fé estavam sendo lançados, decapitados. Você vê os seus amigos morrerem, e ele diz, não tem como negar. Eu sei em quem eu tenho crido, é as palavras de Jó. Meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar dos mortos. Eu sei. Que essa seja a nossa essência. A gente não veio aqui para exercitar a nossa fé. A gente exercita a fé fora dos cultos, no trabalho. Está levantando? Levante com fé. Vai para o trabalho? Vá para o trabalho com fé. Está tudo bem em casa? Os filhos saudáveis, dinheiro bombando, os negócios estão... Viva com fé. Está bombando porque Deus está contigo. Não está, Deus está contigo. Está passando por dificuldade, Deus está contigo. Tem gente lá no hospital, Deus está contigo. Está na Disney, Deus está contigo. Porque a nossa vida pertence por inteira a Deus. Então Deus tem propósitos. Então vai ter momento, gente, que vai ser bem de vida. Vai ter momento que a vitória vai chegar. Vai ter momento que sim, você pode. Vai sair do aluguel, vai sim. Vai chegar esse momento de sair do aluguel, vai chegar o momento de comprar o carro do sonho. Vai chegar o momento que uma doida vai querer casar com você. Ó, momento de festa. Momento de vibração. Vai ter esses momentos da vida. E mesmo nesses momentos, viva esses momentos com fé. Porque faz parte de quem nós somos. Senhor, se tu podes, cure meu filho. A resposta de Jesus é, você pode. Se creres, você pode todas as coisas. Não sou eu que posso. Saia daqui com a certeza, meu irmão, que a oração do pastor não é mais poderosa do que a sua oração. Não interessa se você, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar um instrumento, mal eu sei orar. Não é isso que define o nosso relacionamento com Deus. Não é isso que define a nossa relação e a graça de Deus para a nossa vida. Você pode, essa é a palavra de Jesus para aquele pai que tem um filho que tem que ficar de olho o tempo todo. Imagina, o demônio pega ele e ele se lança no fogo para tentar tirar a vida do meu filho. Tem que ficar de olho 24 horas. E Jesus disse para ele, você pode. Acredite na sua relação com Deus. Não, mas eu não sou pastor, eu não sou líder de louvor, eu não canto lá em cima. Você pode. Porque a fé que Jesus nos deu é suficiente para nos fazer nos ter relação com Deus. E o que Ele nos pediu é o seguinte, fé. Não pediu tamanho, Ele pediu fé. Se você crer, você verá a glória de Deus. Coloque-se de pé. Que você saia aqui com essa convicção em nome de Jesus. Que você saia daqui com o peito para frente, ombros para trás, cabeça erguida porque você é filho de Deus. Que não tem oração mais poderosa do que a sua. Não tem oração mais poderosa do que um pai que sabe que o filho está precisando de uma cura. Imagina. O seu filho está doente, ninguém sente mais a dor do que você. Não, mas a oração do pastor vai ser mais... Não vai ser. Você pode. Essa é a palavra de Jesus para aquele pai. Não, mas eu não sou discípulo de Jesus, eu não ando com os 12. Basta você crer. Onde você estiver, se você está me ouvindo em algum lugar, no hospital, a nossa oração, ela pode muito
Porque a nossa oração, a nossa fé, ela fala do nosso mover, do nosso andar. A gente está andando em direção aos propósitos de Deus. Fé serve para isso. Por que Deus nos deu fé? Porque o caminho vai ser difícil. Mas você precisa andar em direção aos propósitos de Deus. Você precisa ter atitudes em direção aos propósitos de Deus. Então, pela fé a gente anda, não é que Deus venha ao nosso encontro. Pela fé a gente se move. E se tiver alguma coisa para fazer, coloque o pé sobre as águas. Primeiro coloque o pé sobre as águas. Estenda a vara sobre o mar e ele vai se abrir. Mas a primeira atitude é nossa e fé serve para isso. Para mover as nossas atitudes. Para mover os nossos pensamentos. Para refazer e alinhar os nossos valores com os valores de Deus. Os propósitos de Deus. Para fazer com que os nossos planos se encaixem aos planos de Deus. Se alinhem com os planos de Deus. Porque se não for assim, não deve ser. Então, se você tem certeza disso que você está fazendo, algo que está no seu coração para colocar em prática, e se em algum momento foi Deus quem disse isso, cara, se jogue sobre as águas. Comece a andar sobre as águas. Em nome de Jesus, comece a andar sobre as águas. Comece a andar sobre as águas. Viva por fé, nós vivemos por fé, não por milagres. O justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Mas Hebreus 10 está dizendo, mas nós não somos esses. Nós não somos esses que colocam a mão e tira. Nós colocamos a mão e vamos até o final. A gente vai ver acontecer. A gente vai ver o fim, a gente vai ver as coisas se concretizarem, porque foi Deus quem chamou. Então saia daqui com essa palavra. Viva a sua vida com fé. Erga a cabeça. Erga os olhos para o alto. Nós estamos olhando para o alto de onde vem o nosso socorro. Então os heróis da fé creram contra a esperança. Os dados terrestres diziam, não vai dar certo. Mas é pela fé que Abraão ofereceu o seu filho Isaque ao Senhor. É pela fé que Moisés andou com o mar vermelho aberto e libertou o povo. É pela fé que Gideão com 300 venceu mais de 5.000 midianitas. É pela fé. Pela fé diz a Bíblia que os heróis, homens viram os mortos voltarem a viver. Pela fé. Diz lá o texto que a terra não era digna desses homens. Essa terra não merecia que aqueles homens pisassem aqui. Porque pela fé, Pedro diz o seguinte, sabe qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A nossa fé em Jesus Cristo. Quem vive pela fé de que Cristo é o Filho de Deus, já venceu o mundo. Está acima, dá lá o texto. Acho que 1 Pedro 2, se não falha a memória. Está lá o texto. Quem vive pela fé no Filho de Jesus, no Filho de Deus, Jesus Cristo, ele anda por cima da esfera deste mundo. É assim que a gente anda. Então, descanse no Senhor. E se você, como esse pai, tem dúvidas, faça essa oração. Senhor, me ajude a vencer as minhas dúvidas. Me ajude. E como Pedro, que teve muitas vezes dúvidas, mas Deus falou, eu te chamei para um propósito. Você foi capacitado para ser pastor das minhas ovelhas. Apacente as minhas ovelhas, Pedro. Quero orar aqui e que seja esse momento de você renovar, fortalecer. Não se esqueça do seu chamado. Não se esqueça que Jesus naquela cruz, ele morreu e morreu por você. Isso tem que tirar suas dúvidas. Não é os seus pecados que te definem, porque os seus pecados foram, todos eles, foram pagos na cruz do Calvário. Mas mais do que isso, há em você forças agora para vencer o pecado e a morte. Olha só. Então não duvide de quem você é, em Jesus.
E não duvide da chamada de Deus na sua vida. Não duvide. Não, mas eu não tenho chamada aqui, eu não sei pregar. Não é sobre aqui, é sobre a vida. Algumas pessoas são chamados para exercer um cargo ministerial, levítico. Mas não é para todo mundo. Mas não significa nada. Não significa que as pessoas não são chamadas por Deus para ser médicos excelentes, para serem advogados excelentes, para serem empreendedores, para serem donos de casa, de família, mães e pais, que representam a glória de Deus aqui. Então não tem a ver com chamados específicos. E não precisa de fé grande para isso. Precisa que a gente entenda que somos comprados pelo Senhor. Não tenha dúvida. Não tenha dúvidas nas suas orações. Não tenha dúvida que quando você ajoelha naquele quarto, o céu se abre. E como Eliseu que viu uma carruagem de fogo, anjos a seu favor, o céu se abre naquele local onde você dobra o seu joelho. Não precisa mais ninguém orar por você, quando você entende que você tem relação direta com Deus. E quando você dobra os seus joelhos, o céu se abre, Deus se levanta e fala: vamos ouvir o que meu filho tem para dizer. Então não tem a ver com o tamanho da sua fé, porque Deus não te entregou porções pequenas para dizer: não, filho, isso daí você não vai conseguir. Deus te entregou fé para você conseguir todas as coisas. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por tamanho amor e tamanha graça, Senhor, que nos comprou, que nos redimiu, que comprou pelo teu sangue todas as raças, tribos, nações. Nós pertencemos a ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Às vezes falhamos. Às vezes, como Pedro, a gente permite que a dúvida entre. Mas como esse pai que pediu a Jesus Cristo, nos ajude a vencer as nossas dúvidas. Então, se a gente precisa de um milagre para saber que o Senhor está conosco, se a gente precisa ouvir a sua voz de uma forma mais clara, eu te peço, Senhor, aqui nesta manhã, com fé no Filho de Jesus Cristo, no seu Filho amado, nos dá essa certeza, Senhor, dissipe as nossas dúvidas, para que ninguém aqui, para aqueles que nos ouvem, Senhor, tenha dúvida alguma de que nós somos teus, somos cuidados por ti. Tu és o nosso descanso, Tu és, Senhor, o nosso conforto, Tu és a nossa segurança. Nós olhamos para o alto, de onde vem o nosso socorro, e o nosso socorro vem de Ti. Por isso a nossa fé está firmada em Ti, e em Ti não há sombras de dúvida, não há variação. Tu não volta com as Tuas palavras, Senhor. Nos ajuda, para que a gente viva, que a fé seja parte do nosso respirar, entre nas nossas correntes sanguíneas, e a gente viva, Senhor, por fé, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus.